Gente, boa noite. Meu nome é Pamela, eu tenho 20 anos, sou da Paróquia Maria Estrela da Evangelização. Já sou de caminhada, tenho um tempinho. Glória a Deus. Conheço algumas carinhas que estão aqui, que estão na caminhada junto comigo. E o Rafa me chamou, né, para testemunhar. Ele me conhece tem um pouquinho de tempo. E eu falei, mas eu nunca testemunhei, eu nunca falei nada. E eu fiquei, tipo assim, pensando, né? E eu falei sim, mesmo com meu coração assim, acelerado. Eu nervosa, porque eu nunca falei pra ninguém, eu nunca testemunhei, eu sou muito tímida, eu não tenho costume nem de conversar com as pessoas normal, ainda mais de falar pra uma galera, assim, que tá aqui. Eu imaginei que seriam menos pessoas, né? Aí na hora que eu tava chegando, eu falei com o meu namorado, meu Deus, olha o tanto de gente que tem na rua, o que eu vou falar? E o Rafa pegou e falou assim, lá não é uma comunidade católica, é uma comunidade que é aberta para as pessoas conhecerem Cristo, para as pessoas ficarem na presença de Cristo. E ele falou, né, que eu podia testemunhar, só que eu falei, pode ser sobre Maria? E ele pegou e falou assim, eu vou confirmar e te falo. Aí eu falei, tá bom. E a gente ficou o dia todo sem conversar. Eu também tinha outros compromissos. E foi quando ele falou, pode, mas você vai ter que falar um pouquinho a mais, você vai ter que explicar o que é Maria. E, primeiramente, para eu começar, eu vou fazer uma pergunta, só que eu não quero que vocês pensem sobre essa pergunta de forma com que as pessoas falaram para você, sobre o que você pesquisou, sobre as coisas que o mundo te falou. Eu quero que você coloque no seu coração essa pergunta, quem é Maria? Mas quem é Maria para você? Quem é Maria para a Pamela? Quem é Maria para o Rafael? Quem é Maria no íntimo? Não o que você pesquisou, o que você sabe. Porque se eu falar aqui, quem é minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Minha mãe sempre me cuidou, mas sempre foi muito rígida. Minha mãe tem a pele escura, minha mãe tem um cabelo médio, fica sempre preso, ela nunca solta. Minha mãe é mais cheinha, minha mãe tem um jeito mais grosso de ser, mas um jeito também amável. E se alguém te perguntar quem é a mãe da Pamela, você vai lembrar que ela é uma pessoa com a pele escura, que ela é uma pessoa que tem um cabelo médio que sempre fica preso. Mas você não sabe quem é minha mãe. Eu sei quem é minha mãe, porque ela vive comigo, eu tenho uma intimidade com ela. E se eu te perguntar quem é Maria, tem que ser Maria para você. Não tem que ser Maria sobre o que você pesquisou. Porque ultimamente a gente vê muitas pessoas se consagrando, muitas pessoas com um terço no pescoço, com escapulário, com postagens no Facebook, com postagens no Instagram, falando o tempo todo de Maria. E às vezes ele nem sabe a importância do significado que tem um terço. Ela nem sabe a importância que tem um escapulário. Ela nem sabe a importância que tem uma consagração. Às vezes ela pensa que sabe quem é Maria, só porque anda com um terço. Às vezes ela pensa que ela conhece Maria e não conhece. Porque o mundo está cheio de pessoas que pesquisam, que sabem Mariologia à ponta da língua, mas não a conhece. Tem gente que sabe tudo sobre ela, mas não tem intimidade. Tem gente que nunca teve um abraço de Maria. Tem gente que nunca se abriu para ela. Tem gente que nunca deixou ser tocado por ela. Muitas das vezes por quê? Decepção. Muitas das vezes porque tem uma família com conflito e a mãe não dá o amor que você precisa. E por isso que você tem que se abrir. Você tem que deixar se construir. Você tem que deixar ela te gerar.
Não adianta saber sem conhecer, sem ter ela por perto de você. Eu trouxe uma passagem de João, capítulo 19, a partir do versículo 23. Depois que os soldados crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas em 4 partes, uma para cada soldado. Delas, as 4 partes para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, não deitemos sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpriu a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofás, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe de perto e o discípulo que amava, disse para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E nessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua. E quando o Rafael me chamou para falar, sobre isso, eu fiquei me perguntando, Ele falou que aqui não era um lugar, católico, que era um lugar para as pessoas conhecer Cristo. E eu fiquei pensando, não tem como conhecer Cristo sem conhecer Maria. Porque assim como o mundo foi destruído a partir de uma mulher, a Eva, assim como o pecado veio ao mundo, a destruição, toda a pureza se despiu ali, ele foi reconstruído por Nossa Senhora. Foi quando o anjo Gabriel desceu e perguntou, e falou se ela queria. Não perguntou se ela queria, falou que ela seria a mãe de Jesus. E daí, a gente pensa, que o anjo Gabriel, ele foi a voz de Deus. Então foi Deus falando para a própria mãe que ela seria a mãe dele, a mãe do Salvador. E foi através disso, que ela trouxe o amor para o mundo. Foi através disso que ela gerou Jesus. E eu vejo cuidado que minha mãe tem comigo. E eu fico pensando o cuidado que Nossa Senhora teve com o menino Jesus. Eu fico pensando, quando ele deu seus primeiros passinhos, ela não falou: é Deus, então ele vai sair andando sozinho. Ela ajudou Jesus. Ela guiou os passos de Jesus para ser quem ele é, para morrer na cruz por nossos pecados. E a gente insiste tanto, em não querer conhecer ela. Insiste tanto em não deixar ela gerar a gente. Insiste tanto em ficar no mundo perdido. A gente insiste tanto em caminhar sem ela. Eu não caminho sem Nossa Senhora. Eu não sei como é a vida sem ela. Mas eu acredito que Nossa Senhora é uma ponte entre a gente, o nosso pecado, a nossa destruição, o lixo de pessoa que a gente é, porque a gente vive no pecado e muitas das vezes a gente continua no pecado e fica lá, se acomoda, a gente não procura Jesus. Então Nossa Senhora é essa ponte entre a gente, a nossa destruição e Deus, porque tudo com ela é mais fácil. Se você experimentar o amor de Maria, você vai ver como que as coisas é mais fácil. Como que nessa ponte a gente caminha mais fácil até Deus. Porque muita gente acha que a gente adora Nossa Senhora. Adora a imagem, adora um terço, adora a Virgem Maria. E a gente esquece que ela é só essa ponte. Nós católicos, a gente não adora a imagem de Nossa Senhora.
Me empresta, Santinha. Isso daqui é uma imagem. Eu sei que se eu jogar no chão, se cair, ela vai quebrar. Ela não vai se reconstruir. Ela não vai se refazer. Ela não tem poder nenhum. Se eu chegar perto dela, eu sei que ela não vai me abraçar. Eu sei que ela não vai sair daqui de dentro. Eu sei que ela não vai falar comigo. Não vai chorar as minhas lágrimas. Eu sei disso. Mas a gente considera essa imagem como um retrato. Como um retrato que você tem na casa de, por exemplo, um amigo. Você olha aquele retrato e você lembra, não lembra? Das coisas que você passou com ele? Das atribulações, e você lembra daquele dia. O tanto que foi maravilhoso. O quanto que foi lindo aquele momento. E você sabe, se você precisar dele, se seu carro estragar, seu pneu estourar, você vai ligar para ele e ele vai estender a mão. Se você precisar de uma oração, ele vai estar lá com você. Ele vai rezar para você. Então a gente tem essa imagem como isso. Eu olho para ela, eu sei que isso daqui não tem nada dentro. Mas a gente sabe a importância que ela é na nossa vida. Então Nossa Senhora, ela não quer te pegar para ela. Ela não quer pegar você e falar, você é meu. Ela quer te pegar para te reconstruir, para te gerar de uma forma em que você se arrependa. Se você pecar, você vai se arrepender daquilo que você fez. Para ser mais fácil, para você caminhar com Cristo. Ela quer te pegar para você caminhar com Cristo. Ela não quer que você seja dela. Ela só quer te levar a Cristo. Então, abre seu coração para ela. Deixa ela agir. Deixa ela te transformar. Deixa ela te tocar igual ela tocou na minha vida. A aproximação com Nossa Senhora foi quando eu realmente abri meu coração. Foi em 2014, na Crisma da minha comunidade. E teve um momento, com Nossa Senhora. Já estava chegando ao final e eles proporcionaram isso pra gente. E foi um momento em que o pregador falou de Nossa Senhora. E eu tinha muito esse medo que eu tô falando para vocês. Eu tinha medo de me aproximar a Nossa Senhora e pensar que ela seria mais ressaltada do que Deus. Eu tinha esse medo de me abrir para ela, de abrir meu coração. E foi quando o pregador foi falando que tinha uma pessoa que estava com muito medo de abrir o coração para ela. Uma pessoa que estava destruída, que estava precisando de amor de mãe. E eu não abri o meu coração, porque a gente é teimoso, né? Eu ficava lá, não, agora não tá no meu momento. E ficava repetindo, e ele falava, abre o coração. E eu falava, não. E quanto mais ele ia repetindo, mais eu ia repetindo também, que eu não ia abrir meu coração. E quando ele falou que tinha gente que precisava de amor de mãe, porque não tinha, eu consegui abrir meu coração. E veio aquele bendito cheiro de rosa que todo mundo fala. Só que esse cheiro de rosas eu não senti. Ele transpareceu e foi pro meu coração. E toda a pedra que tinha no meu coração foi amolecendo, amolecendo e amolecendo. Quando estava doendo, eu comecei a chorar igual criança. E eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar. E eu chorava e chorava e chorava, e soluçava e chorava e soluçava. E o pregador falou, Deus está te reconstruindo. Nossa Senhora está fazendo morada em seu coração. Então, a partir daquele momento, eu busquei mais Nossa Senhora. Eu busquei saber quem ela era. Comecei a ficar louca, né? Porque quando a gente conhece uma coisa diferente, quando a gente vê uma coisa diferente, a gente começa a querer em tudo. Aí a gente vai na missa, a gente vai na igreja, a gente vai em pregação, a gente vai nisso, vai naquilo, e a gente quer estar em tudo quanto é lugar. E eu fiquei assim. Só que eu percebi que eu estava me atropelando. Que quando o pregador falou, deixa Maria te gerar,
eu ultrapassei isso. Eu não deixei ela me gerar. Eu quis ir além, sem com que ela me gerasse. E foi teve um momento da minha vida, né, que eu passei por uma situação muito relevante. E eu brigava muito em casa com minha mãe. E foi esse momento em que eu falei: agora eu quero voltar pro seu ventre, me gera. E foi quando eu e minha mãe começou a ter aproximação, porque eu e minha mãe nunca foi unida. A gente se uniu mesmo depois do encontro que eu fiz, e aquilo que uniu a gente. E eu sei que desde o início foi Nossa Senhora que estava preparando isso tudo para mim. Desde o momento em que ela abriu meu coração, lá naquele momento da crisma, ela já sabia por tudo que eu ia passar, por todas as tribulações que eu ia passar, por tudo que eu ia enfrentar. No ano de 2018, no começo do ano, assim, eu estava voltando de viagem com meu namorado, a mãe dele e a prima dele. E a gente estava no engavetamento e a gente sofreu um acidente bobo. O carro só bateu. A traseira amassou, mas nada demais. Todo mundo bem, saímos do carro, tudo tranquilo, e a gente foi para casa. E em casa eu dormi, nem falei para minha mãe que eu tinha sofrido acidente, porque ela já não é acostumada a deixar eu sair assim. E no dia seguinte eu fui trabalhar. E na empresa eu comecei a sentir muita dor nas costas. Uma dor forte que não parava. E eu falei com a minha gerente, né? Na hora do almoço, eu vou ali numa Tereza e volto rapidinho. E ela falou assim: tá bom, mas o que aconteceu? Eu expliquei pra ela e eu tossi. Na hora que eu tossi, eu vomitei sangue. Aí a gente desceu correndo pra uma Tereza e a gente foi pra triagem. Eu fiz a triagem, falei do acidente e lá eu já comecei a ficar com diplopia, visão dupla, minha cabeça doía muito, minhas costas também. Eu já comecei a tremer e foi quando eu fiz todos os exames numa Tereza, tudo, passei por neurologista. Eu andava, mas eu não andava em linha reta mais. E eu fiquei numa Tereza até umas meia-noite. Meu pai foi embora porque não podia ficar ninguém comigo. E uma Tereza pegou, né? A mulher lá falou assim que eu não podia ficar comigo porque o convênio não queria mais aceitar a internação. E eu liguei pro meu pai para me buscar. E eu peguei e falei assim: eu já não vou mais pro médico amanhã. Eu vou ficar em casa. E no outro dia minha chefe me ligou e falou que ela estava me esperando para ir pro hospital. Aí a gente rodou Belo Horizonte todo, casa no hospital. E o único que aceitou foi o Felício Roxo. Quando eu cheguei no Felício Roxo, eu já não estava conseguindo andar direito e eu já estava tremendo muito a minha mão e tremia sem parar. E eu cheguei lá e ele já me deu uma pulseira vermelha. E eu não fui para a clínica geral, eu já fui direto para a neurologia e ele já passou uma bateria de exame para me fazer. E aí eu já ficava só na cadeira de rodas. Porque eu estava fraca, eu conseguia andar, mas eu não conseguia andar em linha reta, normal. Eu ficava fraca e eu caía. E a tremedeira também estava muito. E eu já não enxergava direito, eu enxergava com diplopia. E foi quando eu fiz muito exame, fiquei dias. E eu pegaram e me colocaram naquela cadeira, tipo uma maca, e eu fiquei. Na hora que eu fui levantar, eu já não estava conseguindo firmar meu corpo no chão. E as pessoas foram me visitar e todo mundo falava uma mensagem pra mim. E chegou uma menina, né, que trabalhava comigo, evangélica. Ela pegou e falou assim: eu sei que você acredita muito em Nossa Senhora. Muito. E eu tenho uma santinha que ficava no meu serviço, agora eu fico em casa. Ela pegou, tirou essa santinha de serviço e levou pra mim. Ela falou: pelo que você crê, você vai ser curado. E no acidente, inflamou o nervo meu e eu parei. E como ele estava inflamado, eu fui perdendo o movimento, perdendo a visão, né? Não ver, mas focar. Eu já não focava mais. E eu fui perdendo tudo. Eu tremia muito,
até dormindo eu tremia e eu não conseguia mais fazer nada sozinha. Eu tomava banho com pessoas me olhando, escovava dente com pessoas me olhando. Eu não levantava muito da maca porque eu não tinha força para levantar. E foi quando eu esqueci isso tudo e me apeguei a Nossa Senhora. E eu comecei a rezar muito e minha mãe também começou a rezar muito. Então nós duas, minha mãe intercedendo por mim junto a Nossa Senhora e as pessoas também ao redor sempre intercedendo muito por mim. As pessoas da JC, amigos da JC, amigos de igreja, sempre intercedendo muito por mim. E aos poucos eu fui voltando ao normal. Eu fui conseguindo pisar, fui conseguindo firmar meu pé, fui parando de tremer, só a diplopia que ficou por muito tempo. Mais pra frente, aí eu ganhei alta, me estabilizei, fiquei normal. Mais pra frente eu comecei a sentir muita dor na minha cabeça, uma dor muito forte, e a gente não sabia o que era. E eu ia pra tudo quanto é lugar e falava que era sinusite. E tudo era sinusite, fazia um exame, era sinusite. Aí eu fui pro Otaviano e eles fizeram uma ressonância. Aí eles descobriram um nódulo no meu cérebro e falou que já estava com uma pocinha de água. E por intercessão, né, de Nossa Senhora, e foi até no encontro da JC e a gente rezava muito junto, né? Minha Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de ti e transborda-me de Deus. E eu voltei no médico depois do encontro que teve. E as pessoas no encontro falou que por minha fé isso não ia ser nada. E a gente ficava muito preocupado, né, em questão a isso. E eu voltei e a gente foi fazer mais uma ressonância, eu e minha mãe. E o médico falou que já não tinha nada, que só a água que ficou, que não ia me atrapalhar, que ia viver uma vida normal, mas ia continuar os exames. E no final de 2018, né, como de costume, aconteceu de novo. Estava sentindo muita dor de cabeça, estava sentindo falta de ar muito grande e eu estava sentindo muita dor lombar. E eu ia no médico e voltava, ia no médico e voltava. E ele sempre falava que era sinusite. Eu fui até no especialista, o especialista falou que era sinusite. E em dezembro, eu fui numa médica e ela pegou e falou: a sua sinusite está muito forte, eu vou te passar um medicamento muito forte. E eu tomei esse medicamento por 7 dias e minha mãe falou assim: você está com pneumonia, Pamela, você está com pneumonia, cuida disso. Só que eu ia fazer exame e não era nada. Aí eu viajei para a roça com meu namorado e meu rosto inchava muito também. Eu ficava muito inchada e eu estava tomando todos os medicamentos. E a gente voltou da roça no dia 2, no dia 1, e no dia 2 eu falei assim: eu vou passar a semana na casa do meu afilhado. Arrumei a mala, tudo direitinho. Coloquei tudo que a gente precisa, né? Que a gente, menina, coloca cada coisa, né, na mala da gente. E fui. E aí minha mãe falou assim: vai no médico antes? Eu falei assim: não, mãe, eu tenho que ir, porque eu tô prometendo faz tempo que eu ia ficar na casa do meu afilhado. Aí minha mãe falou assim: não, vai no médico, eu tô sentindo que você vai ficar internada, por causa que você tá com pneumonia. Eu fui no médico, eu cheguei lá 10 horas, fui atendida umas 10h30, e o médico me passou um raio-x do tórax. E eu também falei que eu não saía de lá por enquanto que não descobrisse o que eu tinha, porque sempre fui no médico e sempre era sinusite, e os remédios nada fazia efeito. E eu fui no médico, né, com a intenção de sair de lá rápido para ir para casa do meu afilhado. E ele me passou um raio-x do tórax. Aí imediatamente vai para a sala, né, do doutor, e eu voltei para ter retorno. Ele falou assim: tem uma mancha muito grande no seu pulmão. Aí eu falei assim: mas é pneumonia, né? Ele falou assim: não. Aí me passou para me fazer uma tomografia computadorizada. Fiz a tomografia e fiz o exame de sangue. No exame de sangue já deu alteração. Aí a tomografia demorou
demora 2 horas para ficar pronta, a minha demorou 5 horas e eu fiquei agarrada até 7h30 no hospital. E eu falando pra minha mãe que eu não tinha ido ainda, minha mãe falou assim, eu sabia que você ia ficar internada. E eu voltei pra sala do médico, foi umas 8 e pouca, já tinha trocado de plantão, já era outro médico. E ele perguntou, né, o que você quer? Eu falei assim, retorno dos exames. Aí ele já viu alteração no exame de sangue e ele pegou e abriu a imagem da tomografia. Aí ele falou assim, você tá com uma massa muito grande que tá comprometendo suas vias, por isso que você não tá conseguindo respirar. E eu já sabia o que era uma massa. Eu já tinha, né, na minha cabeça o que eu tinha. E eu peguei e falei pro meu pai, peguei e falei assim, eu não vou contar nada pro meu pai e pra minha mãe. Logo assim de cara. E eu peguei e sentei na cadeira e fiquei em silêncio por um tempão. Aí depois eu falei assim, eu vou avisar meu namorado primeiro, que é mais tranquilo, depois eu aviso pro meu pai e pra minha mãe. Aí eu perguntei, né, pro Luiz, pesquisei pra mim o que é um linfonodo codificado, porque eu não sei o que é não, e eu tava sem internet. Aí ele pegou e pesquisou, aí já mandou pro meu pai, aí ele pegou e falou assim, eu não quero falar pra ela o que é. Aí meu pai me ligou e falou assim, para de ficar perguntando as coisas pro Luiz, porque ele já tá muito preocupado. Aí foi quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu tava internada. Só pedi eles pra trazer, né, pasta de dente, porque eu já tava com tudo. E eu subi pro hospital. No outro dia o médico foi me ver, né, aí já foi um oncologista. Aí ele pegou e falou assim, Pamela, cadê seu pai e sua mãe? Eu falei assim, não tá aqui. Ele falou assim, então pede pra vir amanhã. E eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre perguntei muito. Aí eu peguei e falei com ele, pra quê? Ele falou assim, pra me falar o que você tem. Eu falei assim, não precisa, eu tô aqui, é só você falar comigo. Aí ele pegou e falou assim, não, eu quero conversar com seu pai e com sua mãe. Aí eu peguei e já falei com ele, né, vamos ser direto, doutor, já tô velha, já tenho idade pra saber. E eu falei, eu tô com o tumor, né. Aí ele pegou e falou assim, não, eu não quero conversar com você é muito novinha. Aí eu peguei, não, eu não sou novinha. E no outro dia, minha mãe veio pra conversar. E ele pegou, né, e conversando com a gente, falou que eu tava realmente com um tumor muito grande no mediastino e já tava pegando o pulmão direito. Já tava na ponta do pulmão direito. Já tinha cobrido o coração, mas o coração, a gente não fica com câncer no coração, porque ele é um músculo e fica bombeando, então a gente não fica. Só que ele já tinha comprometido tudo, já estava comprometendo as minhas vias, ele estava amassando a artéria e já não estava vindo oxigênio para o cérebro do jeito que a gente precisa. E aí, por isso que eu estava sentindo tanta falta de ar, tanta dor, e eu não sabia de onde era. E minha mãe, né, ficou muito preocupada, mas eu já estava bem tranquila. Eu falei assim, se veio, vai sair rápido, né? E minha mãe estava bem abalada. E foi quando minha mãe perguntou pro médico, né? Mas é benigno ou maligno? Aí ele falou assim, 99,9 é maligno. Aí minha mãe já desabou, já ficou sem chão. E eu fiquei lá, tranquilona. Falei assim, vai dar tudo certo, né? Se Deus jogou é porque vai acabar, já passei por tanta coisa, isso daí também vou passar, né? E minha mãe ficou muito desesperada. E eu liguei pro Luiz, né? Aí eu falei com ele o que estava acontecendo, falei que era realmente, né, um tumor. E era maligno, aí ele começou a chorar. Aí foi a única hora que eu chorei, né? Aí eu peguei e desliguei o telefone, já não quis falar com mais ninguém. E meu pai nem no hospital foi. Minha mãe falou que meu pai estava detonado, acabado. E meu pai ficava procurando na internet, né, como que cura o câncer. E aqueles... E meu pai virou um farmacêutico ambulante. Eu tinha que beber tudo quanto é tipo de chá, tinha que tratamento alternativo e bebia chá ruim. E meu pai pegava e comprava pílula dos Estados Unidos, a pílula do câncer, e fez a festa, tudo eu tinha que tomar. Aí meu pai já virou farmacêutico, médico, eu não podia comer mais isso e aquilo, porque tudo que era industrializado ia aumentar meu câncer. E ele falou que precisava fazer
biópsia para ver qual tipo de tumor era, que eles estavam achando que era um linfoma, mas não sabia se era de Hodgkin ou não Hodgkin, para começar a fazer o tratamento. Aí, né, demorou muito para fazer a biópsia, o plano custou a liberar e eu tive que ficar no hospital porque é mais fácil para entrar com as papeladas de cirurgia. E eu fiz a biópsia e o médico ainda me deixou no hospital. Eu falei assim, pelo amor de Deus, me tira daqui. A gente não tá aguentando mais ficar. Eu tava lá à toa, só preenchendo vaga de pessoa que precisava. E meu pai levava fruta, levava um tanto de coisa, falando que não podia comer nem comida do hospital direito, porque era tudo industrializado. Aí eu fui comendo as coisas dele, né? E eu já não estava conseguindo respirar mais. E eu voltei para casa e minha cama foi modificada, ficou no ângulo de 90 graus. Eu estava sentindo muito dor e o médico passou uma codeína. Quando eu sentisse dor, eu já tomava 2, 3. Eu nem ligava mais, eu só queria que a dor passava, porque quando a gente tem um câncer, parece que realmente ele come a gente, tanta dor que a gente sente. E eu sentia muita dor no local, aqui nas costas. E já marcaram consulta, né, na oncologia, e eu já fui, e o médico já pediu um tanto de exames, pediu um PET, que é tipo uma ressonância, mas é só para voltar da oncologia, que mostra realmente, os pontinhos brilham no corpo, para saber onde que realmente está o tumor, qual que é a formação dele. E eles também me submeteram a uma biópsia de medula óssea. É uma biópsia que arranca um pedaço do seu osso para ver se comprometeu. E essa biópsia, ela dói muito. Eu nunca tive filho, mas eu acho que é pior do que a dor de um parto. Eles dão anestesia, só que no osso não pega. E quando eles vão, né, colocar o negócio na sua pele, uma agulha muito grande e grossa, eles encaixam e eles vão fazendo assim, ó, para poder penetrar a pele e para poder penetrar até chegar no osso. E eu tava muito agitada, eu gritava muito, 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 de tanta dor que eu tava sentindo. E o médico falava para mim ficar calma e eu não conseguia ficar calma, porque doía muito. Na hora que ele pinçou o osso, foi a pior dor que eu senti até hoje na minha vida. E na hora que ele tirou, ele falou assim, não consegui tirar, vou ter que fazer de novo. Aí eu já falei que eu não queria fazer mais, e minha mãe me acalmando. Aí minha mãe pegou e pediu para o médico esperar um pouquinho. Aí eu falei assim, faz do lado de cá, porque do lado de cá já tá doendo. Aí ele falou assim, não, tem que ser do lado de cá, porque já tá tudo montadinho. E minha mãe foi pedindo para mim, foi rezando Ave Maria comigo. E foi falando, Maria, Maria, foi quando eu fui me acalmando. Na hora que eu percebi, ele já tinha tirado. Eu só gritei de novo na hora que ele pinçou o osso e arrancou. E é um negócio que dói tanto e é desse tamanhozinho o pedaço que eles tiram. E depois, né, que a gente recebeu os resultados tudo, a gente foi para outra consulta. E o médico falou que a gente não podia demorar mais, que a gente tinha que se virar. Eu peguei um médico que ele era muito, sei lá, transtornado. Não gostei dele. E nada dava certo, ele conseguia me deixar mais nervosa, minha mãe mais ainda, e a gente ficava louca. Cada palavra que ele ia falando, a gente ia enlouquecendo junto com ele. Aí ele falou que eu não podia ter contato com ninguém. Aí eu já odiei, né? Aí ele falou assim, aí eu, posso ir na missa? Ele, não. Posso ir no negócio de igreja? Não. Posso estudar? Ele falou assim, não. Eu falei assim, pronto, virei um bicho do mato aqui em casa, trancada, e com doença, eu vou ficar louca. Aí minha mãe acatava tudo que ele falava, meu pai também. Não pode sair, não pode. Aí eu falei com Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. E desde o início, meu plano sempre complicou muito as coisas e estava barrando quimioterapia. E esse médico falou que eu tinha que começar a quimioterapia rápido, porque eu já estava com mais ou menos 2 anos com o tumor e ninguém descobria, por isso que ele cresceu tanto e já estava muito acometido. Já estava atrapalhando tudo, já estava atrapalhando respirar. A dor que eu estava sentindo, por enquanto que eu não fizesse quimioterapia, não ia melhorar.
E eu acho que demorou umas 3 semanas para o convênio liberar a quimioterapia, mesmo assim sem uma droga, a bleomicina. Ela serve para o câncer não voltar. E eu não tomei ela, eu tomei ela só uma vez durante o meu tratamento todo. E sempre foi muito complicado, aí ficou naquele negócio, coloca o plano na justiça ou não coloca? Aí eu falei com minha mãe, não, eu não quero mexer com isso. Se eu tô, se Nossa Senhora falou que ia estar comigo, ela vai estar comigo. E tudo vai ser do jeito que tem que ser. Aí pegou, e como o plano não estava aceitando e estava barrando muito nessa clínica, eu fiz só uma quimioterapia lá. E essa quimioterapia que eu fiz, eu fiquei muito debilitada. Eu não comia, eu não dormia direito, eu estava sentindo muita dor, não bebia água, eu não fazia nada. E tudo que eu comia, pelo menos uma uva, eu vomitava ela toda. E eu fui vomitando sem ter nada no estômago. E eu fui ficando fraca, porque eu não bebia água, não me alimentava, não dormia, sentia muita dor. E depois de 4 dias que eu fiz a quimio, porque na quimio, no dia que você faz ela, você não sente nada. Você sente depois de 2 dias, 3 dias. E no 4º dia da minha quimioterapia, eu estava sentada no sofá e eu caí no sofá. E minha mãe falou assim que eu já não estava começando a respirar. E meu pai me levou correndo para o hospital. Chegando lá, né, a gente pegou e já foi direto para a enfermaria. Já colocaram um tanto de aparelho em mim, ia colocar balão de oxigênio, mas ele colocou só aquela máscarazinha para respirar, então estava tranquilo. E eu respirava o tempo todo ofegante, eu não tinha respiração. Pegaram e o médico falou que ia me levar para o CTI. Para minha mãe assinar os papéis que ia me levar para o CTI. Só que minha mãe saiu tanto na agitação que ela não estava com a identidade dela, então não tinha como assinar os papéis. E meu pai estava em casa com a minha irmã mais nova, então eu tinha que assinar os papéis. Esperaram eu acordar, eu começar a respirar tranquilo para me assinar. E foram injetando um tanto de medicamento em mim, até primeiro para me acalmar. E quando o médico voltou, eu já estava mais tranquila. Já tinha dado vários episódios, mas eu estava mais tranquila. Aí eu falei pro médico, não me leva pro CTI não, porque eu já sei como que é o CTI, então deixa vir amanhecer para saber o que vai ser primeiro. Não me leva pro CTI agora não, se eu precisar ficar internada, deixa eu ficar internada no quarto normal. Aí foi quando eu assinei os papéis, e ele falou assim, tá bom, vamos ver o que é amanhã. E no outro dia eu tava bem melhor, só que eu tinha que ficar internada, né? O médico ia me dar alta, só que eu tive que ficar internada por causa dos efeitos da químio e até mesmo por causa da minha imunidade baixou muito, eu tava zerada de imunidade. A gente tem 4 milhões de leucócitos no corpo e eu tinha 250. Então eu não tinha nada, eu não estava protegida. Qualquer coisa eu podia pegar uma gripe, internar e realmente para o CTI. Então eu fiquei internada, fiquei sob observação. E o meu médico pegou e falou assim, você vai ficar 15 dias sem fazer quimioterapia, vai fazer só no próximo ciclo. Então ele tirou uma quimioterapia do meu ciclo, no meu primeiro ciclo. E o oncologista foi me visitar e ele falou assim que eu nem tinha tomado quimioterapia ainda, que era só uma parte da quimioterapia para fazer meu corpo acostumar. Então ele falou assim que eu não tinha tomado nada da quimioterapia que eu tinha que tomar. Aí eu fiquei desesperada, falei assim, não, eu vou ficar internada aqui para sempre. Porque se eu tomei quase nada da quimioterapia, eu já internei, imagina quando eu realmente tomar quimioterapia. Porque eles tinham que mudar a quimioterapia por causa do avanço que estava já o tumor. E eu voltei para casa e eu tive um retorno com o médico. E ele deixava a gente mais doida ainda. Não me tranquilizava nada. Ele era um médico realmente muito doido. E eu falei assim, me tira daqui, Nossa Senhora. Por favor. Porque eu estou estudando, então eu queria estudar. Eu queria pelo menos ter uma convivência com as pessoas. E foi quando ele falou assim, olha, aqui já não é um lugar mais para você, a gente vai ter que te encaminhar, porque lá
faz a importação da bleomicina, que a bleomicina é a droga que eu precisava, que lá meu convênio não estava aceitando e ela é importada. Aí eu peguei e mudei de clínica, graças a Deus. E o médico que eu peguei é o Dr. Caio. Ele é muito tranquilo, muito amoroso e ele sempre acalmou a gente. Então, na minha primeira consulta, ele realmente explicou a minha situação, falou que era uma situação muito grave, mas uma situação que a gente ia dar conta de superar. E ele foi me falando, né? Mostrou os exames e ele falou assim: calma, que só pegou o seu pulmão e seu mediastino. Sua medula óssea tá tranquila, não vai precisar de fazer transplante. Aí eu falei assim: então beleza. E ele esclareceu tudo que a gente precisava, tudo que eu e minha mãe precisava. E eu perguntei pra ele quantos por cento de chance eu tinha de cura. Aí ele falou assim: 40%. Aí eu falei assim: não, 40%. Aí eu falei assim, e minha mãe já começou a desesperar. E eu falei assim: tá bom, né? 40% melhor do que 15%, melhor do que nada. E foi quando minha mãe falou assim: agora você não vai fazer nada. Aí eu peguei e falei assim: pelo amor de Deus, doutor, o outro me proibiu de tudo. Aí ele falou assim: você tá liberada pra tudo. Aí eu peguei e falei assim: agora eu tô morrendo, né? Se o outro me proibiu de tudo e esse liberou, é porque eu preciso fazer as coisas que eu vou morrer. Aí eu comecei, né? Já fui lá, renovei minha matrícula na faculdade e já comecei a fazer tudo. Aí minha mãe: ah não, você não vai sair de casa ainda não. Ia pra missa, eu falava que eu ia pra casa do meu namorado e a gente ia pra missa escondido. A gente ia pros encontros tudo escondido e minha mãe não sabendo de nada. Tranquilo. Ah, e antes de eu sair do consultório, o doutor falou comigo assim: calma, relaxa, que você tem 40% de chance na medicina. Mas Deus inteira os 60% que você precisa. Aí eu falei assim: realmente, então foi o médico que eu estava pedindo para Nossa Senhora. E ele providenciou. E ao passar do tempo foi ficando mais difícil, porque o efeito da quimioterapia ia me derrubando, me arregaçando, e eu querendo fazer as coisas. Aí eu ia para os encontros de máscara, tranquilona, mas ia. Tava aguentando nada. Não bebia, não comia, não tava aguentando nada, mas estava lá. Ia para a faculdade, às vezes eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas eu estava lá. E o importante é que a gente não pode desistir das coisas. Eu tinha isso na minha mente. E eu pensava assim: eu vou ser curada. Eu acredito na minha cura. E para que eu vou perder 6 meses do meu semestre, sendo que eu vou ficar parada e depois eu posso ter ele? E foi assim, foi acontecendo as coisas assim. E teve uma semana da juventude na minha paróquia. E no primeiro dia minha mãe falou assim: você não vai sair daqui de jeito nenhum. Aí eu falei assim: tá bom. No primeiro dia eu não fui. Não reclamei com ela. Aí eu fui pro meu quarto indignada. Falei assim: tá vendo como que é as coisas? Nossa Senhora, você falou que ia cuidar de mim e não deixou eu ir dar uma fugidinha pra igreja. Aí no outro dia minha mãe já me deixou ir pra igreja. E no último dia teve uma pregação sobre Maria. E foi através daí que minha cura foi acontecendo. Os pregadores eram 2 tios e eles pregaram sobre Maria. Seu testemunho era sobre a cura do câncer. Eu falei assim: eu tinha que estar aqui. E eu não parava de chorar desde o começo da pregação. Na hora que ele falou que ele estava com câncer, e fui chorando. E chorava. E eu não parei de chorar em nenhum momento. E foi um momento em que uma pessoa, né, da igreja, ela agilizou os processos dos exames para mim. E ela trouxe a minha lâmina que comprovou o câncer. E teve um momento no final que eu já não estava com força para levantar para ir até Nossa Senhora. E eles me levaram e eu me ajoelhei. Aí eu ganhei um tercinho e me deram um exame. E eu coloquei debaixo de Nossa Senhora. E eu só sabia chorar e pedir, agradecer. Agradecer por eu ter saído do hospital. Agradecer, né, por mais um dia. Porque realmente quando a gente recebe um diagnóstico, a gente pensa que a gente vai morrer amanhã. A gente pensa que
você tem que aproveitar tudo porque você vai morrer, que você não vai dar conta, isso e aquilo, até você realmente acalmar seu coração. E ali ela realmente acalmou meu coração. E foi me preparando para tudo que eu tinha que enfrentar, para tudo que eu ia passar, para tudo que fosse acontecer, ela estaria me dando força. E eu coloquei meu exame, e a única coisa que eu pedia para ela era para ela me curar. E foi quando todo mundo começou a rezar para mim. E foi aquilo que eu comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E as pessoas da igreja foram as que mais me ajudaram. Foi as que mais que teve do meu lado. Foi as que eu falei assim aqui, estou liberado para receber visita. Foi um tumulto na minha casa. E minha mãe estava falando que ia as doninhas da igreja rezar, né? E eu falei assim, nem, eu tô cansada, tô acabada e eu vou ficar deitada. Vesti uma roupa nada a ver e falei assim, já que elas vão vir, vai ser rapidinho. Aí chega aquela galera da igreja de surpresa e eu comecei a chorar sem parar e foi tudo maravilhoso. E tudo que eles falaram foi sobre Nossa Senhora. E eu ganhei uma rosa. E eu tenho essa rosa até hoje lá em casa, né? Todas as rosas que eu ganho, eu deixo lá em casa. E a partir desse momento, todo o lugar que eu ia, todo lugar que eu frequentava, eu ganhava um terço, ou eu ganhava uma rosa, ou eu ganhava um chaveirinho, ou eu ganhava uma coisa. E todo mundo falava a mesma coisa. Você é Nossa Senhora na minha vida. Você transparece Maria para mim. E elas falavam que Nossa Senhora mandou elas falar, mandou eu dar aquilo, me dar aquilo, porque ela estava cuidando de mim. E que os momentos que eu caísse, para mim não se preocupar, que ela estava comigo. E eu sempre me agarrei a isso. E teve uma vez que a gente foi para Piedade, e lá tem o Vale da Imaculada, e eu nem sabia. Você vê como que Nossa Senhora cuida das coisas, tudo perfeito. E eu fui pro Vale da Imaculada e eu e meu namorado estavam no momento que a gente não podia sair do lugar. E eu falei, e a gente estava rezando, né? E a gente pegou e a Grazi, do Maria Estrela, mandou pra mim assim. Aí tem o Vale da Imaculada. Não sai daí sem ir lá. Aí eu falei assim, mas eu não posso, não tenho tempo pra ir lá. Aí eu fui cutucando o Luiz, né? Vão. Ele, não, agora não pode. Eu falei assim, não, tem que ser hoje. E ela falou, né, no WhatsApp pra mim, assim, você precisa ir lá. E me mandou um texto, e no texto falava que quando eu pisasse lá, eu ia ser curada através dela, pela intercessão dela. E eu fiquei louca, eu falei assim, não, a gente tem que ir lá, a gente precisa de ir lá. E surgiu um momento em que a gente foi. Aí ela falou assim, não esquece de levar a garrafinha. E eu fui. E eu tava sentindo muita dor no dia, porque eu fiz quimioterapia uns 3 dias antes de eu ir pra Piedade. E eu tava sentindo muita dor, porque a quimioterapia também faz a gente sentir dor. Tudo é dolorido, junto à quimioterapia, junto à doença, tudo dói muito. E eu tava sentindo muita dor nas minhas costas. E na hora que eu desci do carro, eu não senti mais dor. Eu já fui acalmando meu coração, porque eu estava muito agitada. Algumas coisas não estavam dando certo. Eu descobri que minha prima também foi diagnosticada com câncer. Então eu estava muito acabada. Porque eu fiquei acabada quando eu descobri que minha prima estava, não quando eu estava. Ali para mim meu chão caiu. E eu fui para a gruta e lá eles falam que Deus abençoa a água diariamente. E eu bebi da água e levei a água para minha prima. E eu fui pedindo Nossa Senhora para realmente me curar, que aquela água tirasse tudo o que eu estava. Tirasse meu câncer, tirasse preocupação, tirasse as dores. E foi ali que tudo aconteceu. Uma semana depois eu fiz o PET novamente e eu já não tinha mais nada. A mancha que tava, né, o câncer, eu já não tinha mais nada. Nenhuma sujeirinha, o PET estava todo limpo. E eu mandei pro meu médico, né, só a foto do laudo e eu não tinha o resultado
não tinha os exames de imagem em mãos. E ele pegou e falou assim, eu falei, doutor, é isso que eu tô lendo? Não tem nada, nada? Ele falou assim, eu não sei como, mas não tem nada, nada, nada. Aí eu falei assim, graças a Deus. Aí eu peguei, meu pai saiu correndo de moto, doido, né? E foi pegar os exames de imagem. Eu falei assim, não tem como adiantar a consulta não, doutor? Pra gente olhar isso direitinho. Ele falou assim, não, Pamela, calma, tu tem seu tempo. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu acho que demorou quase 1 semana e meia pra ser a próxima quimioterapia, que eu tinha consulta junto com a quimio. E eu levei as imagens pra ele. E ele falou assim, realmente, eu não sei como, mas você não tem nada. Tá tudo limpo. Eu falei assim, então vou parar a quimioterapia, né? Porque não tá aguentando mais. Ele falou assim, não, vamos continuar. Porque tem que continuar o processo todo. E ele falou assim, eu pensei que você ia continuar esse tratamento por mais 3 anos, fazendo quimioterapia. E ainda mais a rádio. E ainda um transplante de medula óssea. Porque o estado que estava muito avançado. Estava avançado de um jeito que eu nunca vi um linfoma de Hodgkin assim. Aí pegou e a gente conversando, né? Ele falou assim, e ele foi falando, né? E ele falou, lembra daqueles 60% que eu falei que Deus completa? Ele completou. Agora a gente só tem que completar o processo todo da quimioterapia. Aí o tempo foi passando, eu fui fazendo as quimioterapias, eu fui passando mais mal. E eu falava assim, Nossa Senhora, já que você curou, vamos tirar a quimioterapia também, não precisa mais. Já não tá aguentando. Eu já chegava para fazer quimioterapia vomitando muito. Afetou muito. Eu senti o cheiro, tudo que eu sinto o cheiro que é muito forte, eu já começo a enjoar e vomitar. E eu falei, eu já não tô aguentando mais, vamos acabar com isso tudo de uma vez? Só que a gente é muito apressado, né? A gente não espera o tempo de Deus. A gente quer as coisas do nosso jeito. E foi quando eu me voltei e falei assim, não, calma. Eu tô atropelando as coisas. Eu falo tanto em esperar em Deus e não quero esperar. Já acabou, só preciso continuar. E eu não sei pra que essa pressa que eu tô. E foi quando Deus foi acalmando meu coração. E eu fiz a última quimio faz um tempinho atrás. Aí eu vou fazer um outro PET pra ver como que tá. Se tá totalmente limpo. Se vai precisar de mais uma quimioterapia só pra tirar os resíduos. Ou se vai precisar só da radioterapia. Ou se não vai precisar de nada. Não vai precisar de nada. Depois eu vou falar com vocês. Não vai precisar de nada. E ele pegou e o médico falou, né, com a minha mãe. Tá vendo? Você nem precisava ficar preocupada assim. Eu não sabia que ia acabar rápido assim. Mas acabou. E eu rezei muito por ela. Porque eu sei que médicos falaram que a chance dela era pouca, que talvez não ia conseguir, que não ia ter filho, né? Porque médico é um tal de assustar a gente. Que não ia ter nada, que tinha que ficar trancada, encarcerada dentro de casa. Pra tudo, né? Sair da vontade deles. Só que aí a primeira coisa, né, que os médicos também falaram antes de eu começar o tratamento, para de tomar esse chá. Porque vai atrapalhar na quimioterapia. Porque a quimioterapia é muito forte. E eu bebo um chá muito forte, eu ia ficar acabada. E meu pai não entendia. Tinha que tomar o chá goela abaixo. E eu tomava um copo muito grande. Por enquanto que eu não tomava, meu pai não saía da minha aba. Às vezes minha mãe fazia o chá e eu jogava fora. Porque o gosto era muito ruim. Jogava tudo fora. Meu pai está bebendo tranquilamente. Só que eu não bebia e me atrapalhava muito. E minha prima, né, ela também foi diagnosticada com carcinoma na boca e ela pensou, e os médicos também pensou que não era nada, que era uma afta. Só que essa afta foi aumentando e deu um buraco assim na boca dela. Aí o médico pegou e falou, né, deu o diagnóstico, falou que ela estava com carcinoma, altamente avançado, né, porque as palavras deles são todas assim.
você vai morrer mesmo, não tem jeito. E ela pegou, e a médica dela também pegou e falou assim que ela tinha que afastar do mundo. Aí eu peguei e falei assim, não afasta não, Bob. Não vai por esse caminho não. Aí eu peguei e fui dando força, até mesmo que eu não tinha, eu fui dando força pra ela. E agora, e ela fez uma cirurgia, o médico falou assim que ia ter que tirar 6 dentes dela do lado de cá e tirar a mandíbula dela aqui, o osso da mandíbula, ia ter que fazer um estrago no rosto dela. E eu fui pedindo muito por Nossa Senhora. E eu dei a aguinha pra ela e ela também foi rezando muito por Nossa Senhora. E eu falei assim que a minha cura chegar, a sua também vai chegar. E ela foi acreditando nisso. Ela fez a cirurgia, ela tá com o rosto normal, só tirou o tumor mesmo. Eles falaram assim que o câncer dela não tinha cura, que já tinha ido pro sangue. Aí ela foi fazer, depois da cirurgia ela refez o exame, ela não tem nada no sangue e ela também já não tem mais doença nenhuma. Então eu falo que aquela pergunta que eu fiz no começo, quem é Maria para você, não é quem é Maria para mim. Às vezes a minha cura, ela foi do câncer. A cura da minha prima foi do câncer. Mas a sua pode ser uma cura em que você precisa de amor e você nunca sentiu. Às vezes a sua cura é um emprego, às vezes a sua cura é uma pessoa que você precisa perdoar, às vezes a sua cura é totalmente diferente da outra pessoa. Mas para você sentir o amor de Maria, para você ter as coisas que eu tive, porque também é individual, para você sentir a presença dela igual eu sinto, igual eu senti, você precisa buscar. Às vezes a gente tem medo mesmo. Eu falei que se Nossa Senhora aparecesse para mim, eu não ia falar assim, aparece depois, porque agora não dá não. Me prepara antes, porque eu sou muito medrosa. E já pensar, aparece Nossa Senhora aqui para mim, eu falo assim, meu Deus, pode voltar com ela, depois você desce de novo. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Confia mais. Sabe o que é Maria para você? Confia no que ela é para você. Não o que você procurou a saber. Não o que as pessoas colocaram na sua mente. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Deixa ela te aproximar de Deus, porque ela é igual aquela ponte que eu falei. Você está aqui no fundo do poço, Deus está aqui. Ela é um caminho mais curto para você chegar a Deus. Porque para você ter Deus, você precisa querer. Porque Deus não chega arrombando seu coração. Ele não fala, eu vou entrar e vou ficar aí. Você precisa chamar Ele. E Nossa Senhora não. Ela tenta em você de todo jeito. Ela tenta em você através de um abraço. Ela tenta em você através de um eu te amo. Onde Nossa Senhora está cuidando de você. Ela tenta em Nossa Senhora, a Nossa Senhora tenta em você de vários jeitos para te resgatar. E mesmo quando você está no meio da ponte, chegando a Deus, muitas das vezes a ponte abre, tem um buraco, você precisa pular. Nossa Senhora coloca seu manto e você passa tranquilo. Ou às vezes ela coloca um muro na frente e você tem que subir esse muro. Ela te ajuda de todas as formas. E muitas vezes você desiste no meio da estrada e volta para um pecado que você sabe que você está cometendo. Uma coisa que você sabe que você está fazendo, mas você não quer sair. Muitas vezes por teimosia, por medo, por preocupação. Às vezes a gente tem tanto medo de se entregar, tanto medo porque o mundo fala que a gente é bobo demais, que a gente vive na igreja, que a gente não sai, que a gente não faz isso, que a gente não faz aquilo. E a gente acredita e a gente volta para esse caminho de novo. E quando você está lá na miséria, quando você está no pecado, quando você está na tristeza, quando ninguém mais está com você, Jesus e Maria volta para te resgatar. E muitas das vezes você fala não. Fala não para a pessoa que te deu a vida. Fala não para a pessoa que quer te conquistar,
te gerar e transformar a sua vida. Então a gente tem que parar de ser bobo. A gente tem que parar de ficar atraindo pelas coisas lá fora que não tem importância na nossa vida. A gente tem que acreditar numa pessoa que sempre na maldição tiver na sujeira, ele vai lá e ainda vai te levantar, vai dançar com você, vai falar que você é a pessoa mais preciosa da vida dele. E você não pensa duas vezes antes de pecar. Você não pensa duas vezes antes de voltar para o erro. Você não pensa duas vezes antes de fechar seu coração. Você não pensa duas vezes antes de falar que você sabe demais, porque tem muita gente dentro da igreja que afasta da igreja por causa das pessoas. Porque as pessoas acham que estão num cargo bom, que é isso, que é aquilo, e fica no orgulho, que o orgulho a gente já não enxerga mais Deus na pessoa. E a gente já quer sair, e a gente já quer entristecer, e a gente não lembra que a gente não está lá por causa das pessoas, que a gente que está lá por causa de Deus. Eu sou uma pessoa muito até diferente, porque eu não sou de conversar com ninguém, eu converso se a pessoa chegar pra mim e conversar. Se a pessoa não chegar em mim e conversar, eu fico calada. E quando eu e meu namorado saem pra encontro assim, eles já conversam com todo mundo, já sabe quem é a avó da pessoa, já sabe tudo, e eu fico lá, guardadinha. E eu já não sei quem é ninguém, a gente é totalmente diferente. Só que cada pessoa é de um jeito. E eu sei que eu já tentei ser de outro jeito, só que eu não consigo. Esse é meu jeito. Cada pessoa tem a espiritualidade que tem. Então, se você muitas das vezes acha que você é muito calado ou muito pra frente, ou você quer chegar, porque tem gente também, né, que eu tô em encontro às vezes, que tá todo mundo, e o pregador fala, reza alto, ora em línguas, isso e aquilo, faz aquilo acontecer. E meu namorado me cutuca, reza, Pamela. Às vezes eu tô rezando muito primeiro do que ele, só que eu rezo diferente. Eu rezo com o meu coração. Eu sei que se eu ficar gritando, clamando, igual as outras pessoas, eu não vou ser eu. Eu não vou ter minha sintonia com Deus, igual eu tenho do meu jeito. Já a pessoa tem outra sintonia, louvando, gritando. E cada pessoa tem seu jeito. Então não perde sua essência. E a frase que eu falei, eu repito. Quem é Maria para você? Para mim ela é de um jeito. Para você ela é de 8. Então deixa ela te transformar. Deixa ela cuidar de você do jeito que você precisa. Muitas vezes a gente precisa tanto de um colo de mãe e é tão difícil a gente chegar na mãe da gente e a gente ter uma mãe ali pronta para receber a gente. É só a gente chamar ela e a gente não vai. Então deixa ela te gerar de novo. Deixa ela cuidar de você. Pode tocar aquela música. É se encontrar com amor. É se deparar com o olhar. Você tira aqui. Ele está sentado logo ali, à beira de um poço, uma sede de amar. Que tal sentar naquele poço, ligar de beber ao teu sereno? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sereno, do Deus sereno, sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Mas é fugir e mentir, se esconder.